Bom dia a todos, Lidiane, Bom dia. aí já. Lidiane, gostou do encontro de terça? Gostei, Marco. Gostei, sim. Você já estava, Vamos lá, né? vamos lá estudar, né? Você já estava no grupo, né? Ou entrou depois? Eu entrei depois. Agora? Eu comecei na terça, Ah, ótimo. essa semana que eu consegui entrar. Eu entrei na semana passada no grupo, mas não tinha conseguido participar ainda, né? Aham. Deixa eu explicar. O grupo, eu acho que eu conversei com alguns de vocês, não todos, né? Mas o grupo ele já está caminhando há um tempo. Então, a gente Uhum. retomou ali os fundamentos da psicanálise no Freud, metapsicologia, entrou alguma coisa em Lacan, já lemos alguns artigos, né, sobre as evidências da psicanálise, e boa parte desse material vocês encontram nos links do YouTube. Eu vou pedir para a Júlia atualizar esses links, tá? Porque daí vocês têm Tá. acesso a esses links. Não todo o material, né? Mas alguma coisa vocês têm. A proposta do grupo, Isso, gente, é de transmissão. daí, Oi. daí até se puder passar para a gente os textos que já foram trabalhados, para a gente dar Ah, uma sim. lida depois, daí a Nas gente aulas, procura. nas aulas mesmo você vai ver que é bem tranquilo, assim, a gente fala o texto e tal, dá a referência, então vocês podem procurar no Google, tá? Que é bem fácil. Tá, beleza. A ideia desse grupo, mais do que, né, só um minuto. A ideia desse grupo, né, pessoal, é a gente formar, né, um grupo de trabalho mesmo, né, que a gente possa trocar a respeito da clínica, da transmissão, da formação do analista, né, e tá aqui à disposição, tá? Agora nós estamos com mais participantes, mas eu acho que dá para tocar bem. Só um minutinho, eu vou pegar o meu café, peguem o café de vocês também, a água, porque hoje nós temos um bom percurso por aí. O pessoal havia feito a leitura da introdução da Fernanda Samico, né? E eu vou retomar a leitura, e eu queria muitíssimo que vocês me ajudassem com as questões que foram aparecendo para vocês, tá bom? Então, eu vou ler, e a hora que for aparecendo ali as questões que vocês tiverem, vocês me interrompam, tá? Que a ideia é interlocução mesmo, é diálogo. Para quem não sabe, é desse livro aqui, Psicanálise Clínica Primeiros Passos, que vocês podem adquirir no Amazon, tá bom? Agora já acabaram todas as promoções possíveis, né? Porque a gente fez aí faz 2 meses de promoção, de desconto, agora não tem mais jeito. Eu vou pegar um café, pegar uma água, e em 5 minutinhos a gente volta, tá, gente? Podem ir conversando aí já, tirando as dúvidas entre vocês. Só um minutinho. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tá, o Bom som já dia. tá. Cadê? Eu aqui, ó. Bom Tá. dia. Minha câmera aqui. Bom dia. Eu tô sem vídeo aqui hoje, eu aproveitando essa brecha que o Marco deu, a gente está fazendo a leitura, algumas pessoas do grupo, nas quintas a partir das 19 horas. Geralmente eu mando um link ali do Google Meet e a gente vai fazendo essa leitura junto do texto, para a gente ir levantando algumas dúvidas, algumas coisas assim, para daí trazer nas quintas de manhã, quando o Marco está junto. E aí, estou falando isso para quem tiver interesse, tá? E até para situar o pessoal novo do que se trata esse link que eu estou mandando nas quintas à noite. É mais para fazer uma leitura conjunta e ir discutindo alguns pontos, né? Levantando questionamentos mesmo. Só para deixar o convite aí para o pessoal. Ô, Fernanda, a turma de terça-feira também à noite continua?
Tem pessoas que se Silvana, nas terças não. A gente tinha combinado que a gente ia fazer isso com os textos teóricos, né? Então seriam só as das quintas, que nas terças a gente discute mais os artigos, né? Uhum. E na terça-feira tem alguém que se junta? Assim, eu lembro de participar de um de terça à noite, que é o horário que eu não tenho paciente, para mim é meio tranquilo. Não sei, Silvana. O que eu estou participando aí com os colegas são nas quintas às 19h. Carla, acho que você estava, não estava, Carla, no de terça? Não, mas você falou com a pessoa certa, porque eu tenho interesse terça. Quinta não bom. posso. Que ótimo, porque na terça, nesse horário, eu não tenho paciente, então era bem legal. Aí a gente pode ver aqui, depois colocar no grupo, quem mais tenha interesse, né, em fazer esse encontro, porque na quinta é o horário que eu tenho curso também, não dá certo. Mas na terça-feira fica bem legal para a gente se juntar e continuar, como nós fizemos no encontro passado, que foi bem legal, né? Podemos começar nós duas, e daí quem quiser ir... Coisa linda, combinado, então. Aí, se alguém mais puder... A Cláudia estava com a gente, não estava, Cláudia? Eu inicialmente ia participar, mas aí surgiu compromisso nesses dias e horários, então vou priorizar aqui de manhã, na terça e quinta. Por enquanto não estou ótimo. E a gente vai combinando, então, no grupo. Beijo. Bom, 8h39. Pessoal, às 9h começa a sua aula lá. Tem que esperar mais um pouquinho. Pessoal que está chegando aqui, então, vocês já estão vendo como que é o movimento, né? Oi? Por gentileza, fecha o microfone, gente. Pessoal que está chegando agora. Pessoal, deixa duas coisas, vamos lá. Câmeras ligadas, tá? Para a gente poder conversar. E microfones desligados, né? Mas sempre que tiver alguma questão, por favor, abram os microfones para falar comigo, porque eu vou conversando aqui comigo mesmo, daqui a pouco eu estou delirando, né? E alucinando que tem pessoas aqui, minha internet caiu, eu estou aqui numa exposição, num solilóquio. Então, abram o microfone para falar comigo, tá? Sempre que tiverem dúvida, que tiverem alguma questão, que quiserem até fazer uma intervenção da leitura, tá bom? Bom dia, Marta. Eu estou com o vídeo fechado porque eu estou sem condições de estar visualizada ainda, mas eu vou entrar daqui a pouco. Esse é o superego feminino, é muito pior que o masculino mesmo, né? Real. Ótimo, tranquilo. Bom, outra coisa que eu queria falar é dessa lógica, né? Do grupo mesmo de funcionar, que a gente tem aqui esses encontros, né? Previamente agendados, mas nada impede de daqui sair um cartel, daqui sair outros grupos, né? Pelo contrário, acho que essa é a proposta mesmo, tá? Vamos lá. Eu não sei se eu faço essa pergunta agora ou depois, mas vamos fazer agora. Para quem estava na última quinta-feira, que eu não estive presente, eu estava comprando presente para a Helena, que está aqui com a gente, né? Lá de Blumenau não, de Brusque, né, Helena? E eu não pude estar presente com vocês, estava cuidando da minha filha, estava aquele vucu-vucu, estava na estrada. Como foi o encontro de quinta passada? Silvana me mandou 2 vezes a gravação. Silvana, eu não vi, eu estou sem tempo hábil, assim, eu não sei nem como que eu vou escrever o texto da tese que o meu orientador pediu para essa sexta. Então, eu estou assim num grau de... No tempo certo você vê, não tem pressa, está lá, está gravado, está registrado, aí depois você olha, e como eu disse, foi bem interessante, eu achei muito, foi minha primeira vez, minha primeira participação, né, no grupo com o pessoal, então estava chegando aquele dia, assim, e foi como a gente se viu logo cedo, você falou, fica de rush, né? E já foi no fogo. Já foi assim, aquela coisa de pular do paraquedas, mas a aterrissagem foi suave, como eu escrevi. Esse pula de paraquedas, mas então e foi muito legal a participação de todo mundo. Esse grupo é muito generoso, esse grupo é muito trabalhar aqui com vocês. Vocês vão ver, gente. Carla, a Vivian estava no aeroporto, né, Vivian? Ela estava no aeroporto e conversando, interagindo com a gente, foi muito legal. Legal. A Carla, várias outras, o Sérgio, em pessoa só, voz, o seu timbre maravilhoso,
e fez sua leitura junto com a gente. Vai ser Vamos lá, e as dúvidas do texto? Tiveram algumas dúvidas, algumas coisas assim que não foram possíveis de serem contornadas, compreendidas? A gente acabou não lendo o último parágrafo, mas sim, a gente deu uma passada assim por cima, né? Precisou voltar algumas vezes, né, Cláudio? Falei, não, vamos ler de novo. Não vamos ler de novo, porque estava muito profundo. Eu só estou arrumando a câmera aqui, gente. Porque depois, na hora que eu ponho na gravação, fica ruim. Aqui. Ótimo. Agora eu mudo para NVIDIA. A Fernanda participou com o dicionário do lado, que foi muito rico, na parte que nós estávamos lendo Lacan, então ela acabava trazendo. Vamos entender exatamente o que é essa palavra, e foi muito legal. Melhorou a imagem para vocês? Ou continua igual? Para mim tá boa. Não estava ruim da última vez. Vamos lá, gente. Uma dica, né, que eu dou para quem está trabalhando com a psicanálise tenham sempre um dicionário em mãos ou o Google Tradutor. Tá? Em alguns textos do Lacan, mais especificamente na proposição mesmo, ele traz, eu não sei por que os autores, os tradutores e revisores insistiram em manter algumas palavras em grego, né? O que dá um pepino lascado para a gente, porque a gente está lendo e percebe que aquela palavra é extremamente importante, né, no contexto que está na frase e inclusive para a direção do tratamento. Como por exemplo, né, essa palavra aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, vou mostrar para vocês. Se alguém souber grego aí, já pode... Tem alguém aí que sabe grego? Ninguém? Por favor, vão atrás aí dos gregos. Não, mas Lacan parece que fala. Aqui, ó. Agalma. Essa palavra, estão vendo? Conseguem ver bem? Sim ou não? Não. Não. Alguém escreve no É que não dá no para chat? escrever, querido. É que não dá para escrever, é que está em grego mesmo. Deixa eu tentar outra. Não tá focando, Marco. Aqui, ó. Vem aqui, ó. É do seu livro, Marco? Não. Ah. Conseguiram ver? Não dá para ver. Ela aparece desfocada, Marco, a imagem. E agora? De repente faz, Tira de uma repente faz foto um print da página e e coloca no grupo. põe no WhatsApp um print. Tá. O Lacan aqui ele está retomando a dimensão da transferência. Eu estava dando aula lá para o pessoal de Curitiba, na pós de Curitiba, e fui falar sobre o método clínico, e falei só de transferência. Só de transferência. Começo, fim da análise, o que está em questão, o que está em jogo é a transferência. E o Lacan coloca esse termo, né, que pode ser lido como agalma, mas também pode ser traduzido como amor ou como nada. Olha que interessante, o que está escrito ali, da maneira como está escrita, pode ser pensado como amor e, ao mesmo tempo, como nada. Qual é a origem da palavra, Marco, que você tinha falado? É grego? É grega. É uma palavra Aqui grega. Eu tenho saudade tá. da Sandra aqui de Londrina, que ela tinha um dicionário grego-português. Coloquei no Qual Google que é? Tradutor Qual que é o livro? Tá nos outros escritos do Lacan, aquele famoso Proposição, 9 de outubro de 67. Ah, não, é que eu tenho só o escrito, os outros escritos eu não tenho. Pois é. Aqui, para mim, a tradução apareceu como estátua. Corresponde ou nada a ver? Tem a ver com isso também. Se você colocar agalma em português, ele vai aparecer como estátua.
Ah, deixa eu tentar um negócio aqui. Agora eu tenho iPhone. Deixa eu ver se funciona. Eu coloquei como grego, né? A galma como grego, daí traduziu para o português como estátua. Então, não faz o menor sentido, né? Ela não tem acento do primeiro A, como ágama? Não. Tá vendo o problema? Não se trata tão somente de ler Lacan e entender que Lacan é complexo. Se trata também de verificar que, na interpretação da leitura de Lacan, são necessários alguns saltos. E é nesses saltos em que vai se verificar a possibilidade de estar certo ou estar errado e de construção da teoria, que vai orientar a nossa clínica. Percebem? Faz sentido para vocês ou não? Vou dar outro exemplo. Quando nós tomamos, por exemplo, o texto de Freud, né? Lemos lá pela editora da Imago, ou mesmo pela editora da Companhia das Letras, aonde deveria estar pulsão, traduzindo a palavra Trieb do alemão, o que não faz o menor sentido. Quando a gente usa libido, né, e instinto. Mas quando você está lá, em vez de pulsão, tem instinto, você corre o sério risco de jogar fora toda a metapsicologia freudiana. Lembrei daquela frase, traduzir é trair. Isso, tem isso, do Jorge Luis Borges. Acho que é ele que fala disso. Mas é bem por aí. Agora, Marco, você poderia colocar a frase para mim lá no grupo? eu vou mandar a foto depois eu mando a foto, gente. É porque eu vou procurar em inglês para ver se eu acho. Não, em inglês é pior, Sandra. Pior? Tá. Pior, eu já procurei em várias. Tem que pegar, o que seria legal é pegar ele em francês. Eu acho que no Stafford deve ter os outros escritos em francês e ver o que o Lacan está falando ali. Né? Em francês. Em francês, no site stafferla.org, eu acho, não sei. Aí... Vou dar uma olhada para se eu consigo. Vamos avançar. Pode repetir qual é o texto, qual é a parte? Nos outros escritos do Lacan, tá? Qual o texto? O texto é Proposição, 9 de outubro de 67. Você vai ter ali algumas incidências dessa palavra na página 256 e 257. Esse agalma que está sendo falado não é o mesmo agalma do banquete de Platão? Pois é, boa pergunta. Porque eu acredito que a referência seja feita, esse agalma, àquele que é o amante, o amado. O agalma no banquete de Platão, olha só, página 256. Isto é para se alientar a identidade entre o algoritmo aqui precisado, que é conotado em o banquete como o agalma. Onde se diz melhor do que ali faz Alcibíades, que as emboscadas do amor transferencial não têm por fim senão obter aquilo de que ele pensa ser Sócrates, o continente ingrato? E aqui ele continua. Mas notem que o agalma no banquete de Platão seria mais ou menos o enfeite que se coloca numa estátua para que essa estátua se torne divina. Fazendo uma leitura clínica, é mais ou menos assim. Para que o amante ame, é preciso que ele coloque algo dele
no amado. O nome disso é transferência. Marcos, então, eu achei aqui na internet o seguinte, a galma é algo ao redor do que se pode atrair a atenção divina, uma espécie de trampa para os deuses. A galma está na coisa. Lacan chama a atenção para o fato de que o que vai nos interessar aqui, em especial, a respeito do agalma, é o fato de ser algo que está no interior. Aí eu já discordo, porque para o Lacan é interior ou exterior. É isso. Mas é justamente nesse texto da proposição, e a gente trabalha isso no livro, né, no Psicanálise Clínica Primeiros Passos, nesse texto da proposição, o Lacan vai trabalhar isso como significante qualquer. Um significante qualquer, né, que possibilita a existência do sujeito suposto saber. Existência não, vamos lá, vamos usar um termo um pouquinho mais palatável, né? A construção do sujeito suposto saber. Sem esse significante qualquer, ou seja, sem esse elemento, né, que eu projeto na figura do analista, é impossível que haja análise. E mais, esse significante qualquer tem a ver com o mistério, e só pode ser resolvido ao fim da análise. É isso que vai sustentar o tratamento do começo ao fim. Por que só pode ser resolvido no fim da análise? Porque é onde cai o analista, como aquele que não porta um significante qualquer. No fim da análise, temos uma virada. Uma virada importante. Tá? Onde esse, que é o analista, né, já não é mais um outro. Bom dia, Sérgio. Tá aí, Sérgio? Estou aqui, rapaz. Eu atrasei um pouquinho, porque eu estou fazendo obra aqui em casa. E no instante que ia começar o nosso percurso, chegaram os caras aqui com uma furadeira. Eu falei, pelo amor de Deus, fura isso depois. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Brinde, saudade de você, cara. Vamos lá. Mas eu estou aqui sempre, eu nunca falto nada. Saudade é saudade, né? Tá certo. Vamos lá. Introdução, página 7 do livro. Então, eu fiz todo esse... Só uma curiosidade, Marco. Nós entramos... Por que você trouxe esse texto, proposição de 9 de julho, no início? Ah, sim, 9 de outubro. É justamente isso que eu ia falar agora, né? A gente está dando uma volta aí, porque justamente foi falado que no encontro passado trouxeram um dicionário, né? E eu quis frisar a importância desse trabalho minucioso com as palavras, porque dependendo de como você pensa a palavra, você pode escorregar e caminhar para uma teoria totalmente delirante. Né? E aí eu quis mostrar para vocês o quanto é de fato difícil apreender a teoria lacaniana e freudiana, porque não se trata tão somente de um texto que você lê como uma matemática, por exemplo. Você tem um problema, você tem as chaves, né, que te permitem fazer uma equação, e agora aqui você vai ter ali a possibilidade de resolver o problema. As próprias chaves dependem do mecanismo de interpretação de quem escreve, de quem lê, de quem traduz. Mas você fala da palavra com um significado único? Pega aquela palavra e traduz, e com aquela tradução, pega o entendimento. Exatamente. Porque se você pega, aí que eu falei do Freud, se você pega a palavra instinto e vai trabalhar na clínica a partir da teoria do instinto, você está longe da psicanálise.
Agora, se você pega a palavra tribo e tenta traduzir ela para o português, você também está longe da psicanálise. O que nós fazemos de melhor com a palavra tribo é pensar o termo pulsão como um neologismo que permite a gente articular um conceito. Entende? Não é uma tradução direta do alemão. Se você for traduzir a palavra tribo direto do alemão, vai trazer algo muito mais próximo de deriva. Tipo, um navio à deriva, uma madeira à deriva. Nada a ver. Então, a ideia e conversei com o Pedro Eleodoro Tavares disso, nós fizemos um bate-papo, eu e ele, riquíssimo, riquíssimo. E justamente nesse ponto, eu coloquei a minha teoria para ele. Eu falei assim, cara, eu tenho para mim que pulsão, a gente deve pensar ela muito mais como um neologismo do que como a tradução ipsis literis, assim, da palavra. Aí ele falou, cara, você está certo. Né? Não tem uma tradução literal da palavra. Como instinto, né, que você pega lá no alemão, instinct. Aí você traduz para o português instinto. Tá vendo a importância, então, da gente poder trabalhar com a palavra e com o sentido que ela tá? Porque me pareceu, eu não sei que dúvida que eu tenho exatamente, mas eu vou falar o que der. Mas pega uma palavra, acha um significado, e com esse significado acha um sentido. Não me parecia um pouco cartesiano, assim, porque, por exemplo, pulsão. Que palavra gigante, né? A gente, principalmente quem está no início, que vai estudar pulsão e não para de aparecer coisa. Tá, Carla, mas vamos lá. Se você não trabalha de maneira cartesiana na pesquisa, lembra que nós, enquanto analistas, na teoria, devemos ser necessariamente cartesianos. Porque senão, o que acontece? Aí você pega o conceito inconsciente. Aí começa aqueles gigantescos equívocos, né? O inconsciente é aquilo que não é discriminado. O inconsciente é uma pessoa em coma, está inconsciente. Percebe? Agora, qual é o inconsciente da psicanálise? Isso é muito bem delimitado por Freud. Percebe o problema? Se a gente abre a palavra... Olha só. Se a gente toma a palavra no texto como um significante, isso tem muita gente que faz. Se utilizando da polissemia, cara, não tem a possibilidade de transmitir uma teoria. Percebe? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente escreve. Deixar tudo muito bem, na medida do possível, escrito, para que minimamente você tenha ali a incidência de outras possibilidades, mas que você possa saber que aquilo se trata disso. Por exemplo, no seminário 11 do Lacan, onde ele vai falar sobre o véu da castração. Estava fazendo cartel sobre o seminário 11 e me aparece a palavra véu com L. Seminário 11 do Lacan. Apareceu véu. Aí a gente lendo véu, 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 aí eu véu de cortina, né? Como que é? Aí fui lá pegar o dicionário. O microfone desligado, por favor, que tá dando retorno aqui. Aí eu pego lá o dicionário. Essa palavra não tinha no dicionário. Agora, véu é diferente. Eu não sei como é que faz o diferente aqui no teclado. Mas vamos lá. Vou tentar uma coisa louca aqui. Eu não sei como faz, a gente inventa. Véu com L é diferente de véu com U. Lacan, no seminário 11, está falando disso daqui.
Se eu aposto que foi traduzido errado, blá, 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 eu entro nisso aqui, ó. E se eu entro nisso aqui, quais são as chances de eu estar teoricamente ali sustentado pelo ensino de Lacan? Percebeu o problema, Carla? Aí foi pro saco a teoria do Lacan. O que o Lacan está dizendo com isso daqui é o véu da alienação e separação. Que tem a ver lá com os dois círculos que ele coloca, né, e tal. Alienação, separação, tal, ele coloca. Então, assim, o que está contido aqui não tem absolutamente nada a ver com o que está aqui, ó. Marco. Se eu tomo isso aqui como isso, equivalente, já era. Mesma coisa, por isso que eu trouxe para vocês o termo. Se eu tomo trig igual a extinto, já era toda a teoria. Já era a psicanálise. Se eu tomo... E o Lacan, ele faz essa jogada bem interessante, né? Inconsciente como inconsciente. Que eu vou fazer uma sacanagem com vocês. Vocês me permitem? Já era teoria. Porque o inconsciente no Freud é um conceito. Não é uma palavra que diz de uma não consciência. O Freud, no começo do texto dele sobre o inconsciente, Unbewusst, ele faz um trabalho magnífico separando o conceito dos sentidos que a palavra tem no alemão, que nos permitem depois, com Lacan, ler o equívoco da palavra inconsciente, porque inconsciente diz de inconsciência. Agora, um morto tem consciência? Está vendo o problema da palavra inconsciente? Uma pessoa em coma, que está em estado de inconsciência, está fazendo sintoma? Está vendo o problema? Inconsciente em Schopenhauer, por mais que seja próximo daquilo que o Freud vai delimitar, ainda assim mantém algumas diferenças. O inconsciente freudiano está muito mais próximo da frase de São Paulo, porque faço o bem que não quero. Isso é maravilhoso, né? Se fosse assim. Mas porque faço o mal que não quero, ao invés do bem que eu quero. É isso aí, Marco. Isso aí tem a ver com aforismo. Isso aí tem a ver com aquele aforismo dele, né? Não somos dono da nossa própria casa. O Lacan vai traduzir num dos últimos seminários que o Gustavo Volaco, lá de Santa Catarina, está traduzindo, como o não sabido. Unbewusst, o não sabido. Marco. Muito mais interessante, né, do que inconsciente. O inconsciente que é o não sabido? Pois é. Gostei desse termo, Claro, não sabido. Claro. É muito mais correto, conceitualmente falando, que ali habita algo de não sabido do que uma inconsciência. Talvez não seja não reconhecido, não? Seja melhor?
Aí tu precisa falar com o Gustavo Volaco. Eu aposto no não sabido que há uma negação do saber aí. Entendi. Né? O Marco. Oi. Marco, olha só, com relação ao que você está falando, você falou de Freud, falou de Lacan, tem algumas coisas que eu fico um pouco confuso, assim. Por exemplo, eu me inscrevi no curso do Gustavo Volaco, que começa sábado. Ele é incrível. E assisti muito bom. Assisti uma aula dele preliminar, que ele começou a falar da fita de Moebius, né? E apesar de eu já ter estudado isso, né, então ele estava dizendo que a fita de Moebius é a maneira que Lacan encontrou com a topologia de entender como é que acontece o psiquismo. Então, na fita de Moebius, você caminha numa superfície que só tem um lado. Você anda nela e aí, quando você corta a fita, você vai ver que é um lado mesmo. Então, ele diz o seguinte, que, na realidade, a maneira é completamente da maneira que Freud vê, porque o Freud ele vem do iluminismo e ele sempre faz uma analogia com a arqueologia, onde você tem uma camada que você vai entrar e vai descobrir as coisas. Então, ele disse que, na realidade, Lacan não tem dentro nem tem fora. E aí ele fala que a construção de análise do Freud, ao longo do tempo, ela tem que ser desconstruída, porque ela está baseando em que os pacientes, as pessoas falam com a estrutura que não é moebiana. Então, as intervenções têm que ser feitas supondo que quem fala que nem fala, quem fala com a estrutura moebiana, que não tem dentro nem fora. Então, ele acha que as construções e análises de Freud servem como ponto de partida, mas precisam ser consertadas depois. Aí bolou a minha cabeça. Vamos lá. Banda de Möbius. Gente, eu não disse agora, no grupo passado eu falei, no encontro de terça, não tenham pressa. Tá? Nós não temos tempo para terminar as leituras. A ideia é que o texto sirva como base para a gente discutir, para a gente trazer dúvidas, discussões, tá? Desde o beabá mais estúpido que você possa julgar com o seu superego tirânico, né? Que, isso é besteira, até as coisas mais radicalmente, assim, incompreensíveis que provavelmente nem eu vou saber. Marco, só para complementar. Marco, só para complementar um pouquinho, no final ele deu a entender para mim que a maneira como Freud pensa no dentro e fora, Lacan não pensa assim. Ele acha que as intervenções que a gente tem que fazer, né, tem que ser imaginando que quem fala na estrutura moebiana. E as intervenções de Freud... Entendeu? Isso aí me confundiu bastante. Olha só, é uma leitura possível. Eu vou conversar com o Gustavo Volaco, porque eu não concordo muito com essa ideia, não. Pelo simples fato de que... Eu vou tomar cuidado fazer essa cola aqui, que é super bonder. Olha só, gente. Aqui eu tenho uma fita, uma banda, tá? E aí, como eu faço a banda de Möbius? Eu faço 1/4 de volta, né? Em vez de eu colar assim, que vai me dar uma fita cilíndrica, eu faço 1/4 de volta e colo aqui. Dá para ver que o tamanho da banda não nos auxilia muito, né? O Alfredo Eidelstein ficou pior. O Alfredo Eidelstein, ele dá a medida certinho de como fazer a fita de Möbius. Mas deu para entender o sentido. Você pensou nisso agora, Marco? Eu já tinha planejado esse negócio de trazer a fita para a gente ver. Não, vocês que levantaram, o Sérgio que levantou a questão, eu vou fazer diferente. Eu falo do material aí, do Super Bonder e tudo. Se eu tivesse... Eu comprei papel, comprei cola quando comecei a estudar isso. Não, eu tenho aqui até os cabos para fazer nobo romeano, quando eu dou aulas de topologia. Minhas aulas de topologia é uma merda. Então vamos lá. A banda, tá? Aí aqui 1/4 de volta. E cola.
Nesse 1/4 de volta, o que eu vou ter aqui é que eu transformo, atenção, eu transformo algo que era uma superfície, tá? Com 2 lados, em uma superfície de um lado só. Isso. Eu vou colocar a caneta aqui e vou dar a volta. Opa! Ó. Sem tirar a caneta do papel, ok? Ó. Para quem já conhece, é mais do mesmo. Para quem não conhece, é a mágica. Ó. Sem tirar a caneta do papel, eu chego no mesmo lado que eu comecei. Não deu para ver, né? Mas é basicamente isso. É como se não tivesse dentro e fora, tivesse tudo. Isso. Exatamente isso. Você conhece. E o lado? Vamos lá. Quantas bordas vocês acham que tem aqui? A gente acredita... Minha filha, eu tenho um abridor de vinho aqui que minha filha não mexe. Agora a tesoura, minha filha, quando vem aqui... E a projeção dessa fita de moeda depois vira aquele 8, né? Isso. Eu estou procurando a tesourinha aqui. Eu tenho uma tesourinha. Só um minuto, gente. Deixa eu pegar a tesoura ali. Será que essa coisa circular aí atrás é o novo Rumiano? Deve ser, né? Que lindo! Tá me lembrando aquelas gincanas de escola, que a gente tinha que ter várias coisas para o que surgisse, assim. Esse é um problema maravilhoso, né? Ó, então temos a ideia de duas bordas, ok? Borda A e borda B. Vamos lá. Aqui a gente pode usar a ideia A e B. Conseguem ler A e B? Sim? Então eu vou pegar aqui na borda A, fazer um corte e vou começar a cortar ela. E seriam, a princípio, 2 bordas, né? Isso aqui, gente, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus do céu. Ó, cortou porque não estava colado ali. Mas só para vocês terem uma ideia, aonde está chegando. Borda B. Se eu continuar, vamos lá. Borda B. Aonde eu vou chegar? Ó, sem tirar a tesoura do papel. Combinado? Você é mágico. Verdade. Isso aí vem da matemática. Gente, que coisa interessante. Esse é o círculo não euclidiano. Aí o José pode falar melhor, o Sérgio pode falar melhor do que eu disso. Ele não é euclidiano, não. Porque o euclidiano, ele sempre parte de planos de superfície, e toda superfície euclidiana tem um dentro e um fora. Pensa numa pirâmide. Tem um dentro e tem um fora. E ela é construída através de figuras planas. Isso aí, você não pode construir isso nunca através de planos. Você constrói modificando uma superfície euclidiana. É incrível isso. Qual que é a importância disso? A meu ver, o Lacan tira isso do texto O Inconsciente do Freud. Aonde o Freud reconhece que aquilo que está supostamente reprimido não pode ser pensado como dentro e fora. Então, o inconsciente não está no fundo, né? Como falam, do iceberg. Isso, tá vendo, Carla?
Como aos poucos a gente vai entendendo que Mas quando ele cita o arqueólogo, ele está dizendo que tem o dentro e o fora. Sim, a maneira de pensar tem o dentro e o fora. o Freud, ele fala da arqueologia, principalmente em construções em análise, mas ao ler aquele texto, você vai ver que lindo que é. Quando É maravilhoso. Freud vai dizer assim, existem pedaços da história que não estão lá, e aí é preciso construir isso em análise. Cadê o dentro e fora? Porque o analista participa da construção. Cara, eu acho isso genial. Até arrepia, ó. Dá um... Então, aquela questão do iceberg que a colega falou aí, a pontinha dele lá, que é o consciente, e a que está para baixo ali, que não se vê, é o inconsciente. Não sei explicar, mas me deu um... Porque assim, eu tenho um quadro aqui desse inconsciente, eu estou até olhando para ele aqui na história. Aí, tipo assim, é algo que, que você não vê, né? Então, não sei explicar, mas sei que eu fiquei com dúvida aí, que eu não entendi. Essa ideia de iceberg, o Freud usou essa metáfora, eu acho que dentre analogia, na verdade, dentre todas as analogias que o Freud usou, eu acho que essa é uma das piores. Porque quando você pega todos os gráficos, todos os esquemas que o Freud faz, e não são poucos, você vê que não tem nada de iceberg. Pelo contrário, se você pega do primeiro, que é o pente, que é o esquema do pente lá, com as marcas minêmicas e tal, para o último, eu vou pegar o último aqui só para fazer uma sacanagem com vocês. Eu acho que está aqui, ó, no compêndio. O aparelho psíquico. Não. 1900. Marco, você trazendo isso, me vem a ideia de quando a gente aprendeu lá na escola, aquela ideia de que o planeta Terra é um planeta redondo, mas a América do Sul fica embaixo, a Europa toda fica em cima. E é como essa ideia, me vem isso, parece que não tem ideia do plano, né? Do quanto a parte plana da Terra é onde se vive. Deixa eu pegar aqui o desenho na internet, que eu acho que vai ser mais interessante. Enquanto o Marco tá procurando, alguém sabe dizer se essa... Porque minha cabeça está pirando, né? Bagunçou tudo agora, que bom, né? Me deu um monte de pergunta e... Enfim, a banda de Moebius é uma figura plana? Dá para pensar assim? Não é. Eu não ouvi. Ela pode ser representada no plano, né? Na medida em que você está trabalhando com superfície. Ela é uma superfície. Mas aí, você não tem como desenhá-la no plano, entende? Só projetando mesmo. Por isso que eu fiquei aqui pirando o cabeção. Ele é um pouquinho semelhante ao Nobo Romeano, me pareceu. Assim, lembra alguma coisa? Pior que o Nobo Romeano é muito mais fácil que isso. O Nobo Romeano é fichinha. Porque quando eu falo em plano, já que ela perguntou, o plano, quando você pensa no plano, você divide o espaço em duas regiões, a de cima e a de baixo. E aqui você já viu que não é assim, não existe cima e embaixo, nem dentro e fora. Né? Então, é outra maneira de... Por isso que... Olha outra maneira de pensar. Por isso que eu pensei no iceberg. Eu falei, então o iceberg de Freud deixou de fazer sentido. Mas nunca fez. Vamos lá. Iceberg do Freud. Teoricamente, nós teríamos uma pirâmide aqui, né? Teoricamente, o iceberg. O que nós temos aqui em cima? 1923. Vamos lá.
Percepção consciente. Olha que interessante. Percepção consciente. Não é a consciência de algo, é a percepção. Ou seja, você toma um choque. É a percepção do choque. Até que você diga é choque, precisa aparecer algo da representação de que aquilo é um choque. Percebe? Ou seja, o aparelho precisa trabalhar para dizer isso é um choque. Porque ele não está mais lá. Percepção acústica. Uma percepção. Nesse esquema de 1923, o que nós vamos ter aqui, mais ou menos, seria um aparelho fechado, mas que é uma membrana. Uma membrana no sentido de que é permeável aos estímulos externos. Nota, então, que por mais que seja uma membrana, interno e externo não está muito bem delimitado. Percepção acústica. Vem o som, marca. Alguém ligou o microfone? Se puder desligar, por gentileza. Está atrapalhando? Do jeito que vem de fora, marca. Faz registro. Ok? E aqui, isso e o eu. Olhem que interessante aqui. Reprimido. Tá vendo que aqui está aberto? Percebem? Percebem que está aberto? Sim, sim. Vamos lá. Vamos para... Isso aqui é 1923. Quando Freud faz lá, acho que é a interpretação dos sonhos, né? O esquema do pente, né? É pior ainda, você não tem nem dentro e fora. Você tem marcas ali e um negocinho que vai funcionar, né? Agora, 1933. Aberto. Não é fechado. Aberto. Aqui também, no texto do Freud mesmo, o desenho é aberto. Né? E eu posso provar. Cadê? Não é fechado. A percepção consciência. Ou seja, é a partir da percepção que nós podemos ter consciência de algo, desde que essa percepção seja representada no aparelho, possa ser lida, interpretada. E para ser interpretado, é necessário que o ego, que o eu, se utilize das suas funções. E o eu não é todo consciente. Essa aposta de um dentro e fora é possível de ser lido aqui. Agora, quando você pega, por exemplo, Freud dizendo que o superego da criança é o superego dos pais, que o superego tem a ver com a cultura, com aquilo que resta de elaborado do complexo de Édipo, né? Que a moral social incide sobre o ego, sobre o eu. Que você tem aqui o eu ideal e o ideal do eu, articulado com os ideais dos pais, do outro, e por aí vai. Tá vendo que a coisa não fecha? Para mim, não fecha. Para mim, não fecha. Não sei para vocês. Fechava antes, mas deixou de fechar. E mais, quando a gente tem o texto A Negação do Freud, onde o Freud começa a trabalhar com a fala dos pacientes, que é aquilo que a gente trabalhou aqui, né?
no grupo já. Quando a gente tem o texto da negação do Freud, a gente começa a ver como algo que supostamente está fora e está dentro ao mesmo tempo é negado, né? Mas está lá. Não seria um fora ou dentro. Não seria um recalcado e algo que aparece ali, a mesma palavra, por exemplo, cavalo, né? Pode ser recalcada e sumida da fala do paciente por causa de algum problema com o cavalo. E aí, em algum momento na análise, ele fala sobre o cavalo, mas não tem o efeito esperado, né? No sentido de uma dissolução do sintoma. Aí o Freud começa a se perguntar, será que uma representação pode estar ao mesmo tempo em estado de consciência e em estado de inconsciente? Qual é a sacada do Freud? Que não adianta você falar sobre, é preciso viver novamente toda essa carga afetiva que aquela primeira experiência teve. Ou seja, é muito daquilo que eu venho trabalhando com vocês, que o recalque incide em separar o afeto da ideia originária. A ideia pode estar em estado de inconsciente ou pode estar de maneira consciente. No entanto, qual que é a proposta da análise? Quando você suspende o recalque, ideia e afeto se colam novamente, você tem aquele efeito de catarse. Cadê dentro e fora? Me parece muito mais de uma dinâmica, né, do que de uma possibilidade de dentro e fora. Oi, Sérgio. Não, isso que você falou aí, que essa questão da inconsciente é uma das maneiras de pensar que você acha que não tem nada, que foi mais infeliz, vamos chamar assim, de Freud. Sabe que a gente pode falar que Freud tem algo infeliz, né? E na realidade, o Freud ele usa algumas analogias, alguma coisa, que muitas vezes, depois nos próprios textos, você vai ler, você vai ver que ele não pode querer ter dito aquilo. Por exemplo, você quer alguma coisa, para mim, que revele muito mais que não tem dentro e fora? Cara, psicologia da vida cotidiana, os xistes, os tropeços, as falhas, esquecimentos, o que isso tem a ver com o que está dentro ou está fora? Está tudo ali. Está tudo ali. Não é o que o cara fala, é como ele fala. Se é como ele fala, não tem profundidade. Está tudo ali. E aparece... E com Lacan também, o consciente é estruturado como uma linguagem. Aí vem os significantes. Então, no fundo, aí converge. Então, por exemplo, quando eu leio alguns textos do Freud, que ele faz umas analogias, que eu falo assim, caramba, eu entendo que ele fez aquilo, mas depois você vai ver que ele não quis dizer aquilo exatamente porque ele acaba, de entre aspas, contradizendo um pouco. Mas não chega a ser uma contradição, né? Sim, sim. Você concorda comigo? Concordo. Vamos lá, gente. Podemos começar? Tem mais alguma questão, alguma dúvida? Não sei tudo aí hoje, desculpa aí. Não, Sérgio, a proposta é essa, cara. Não vamos perder o que há de mais precioso nesse grupo, né? Agora, a primeira aula do Voláco, no sábado, eu não vai ser uma gravação, eu vou participar mesmo. Aí eu vou perguntar pra caramba essas coisas aí a ele. Pergunta, depois traz para nós, Sérgio. Eu vou trazer o Voláco aqui. Vou falar, Voláco, vamos lá falar sobre dentro e fora. Isso. Ô, Gregory, diga. Sabe o Alexandre Simões? Certa vez eu ouvi ele falando algo mais ou menos nesse sentido que a gente está tentando dizer, dentro e fora, e ele trouxe uma questão que, na verdade, seria bacana se trabalhar na clínica, na escuta, né, como mais ali um operador, né, do que antes era dito como um desbravador que se espera, né, uma pessoa, um analista que está tentando descobrir esse negócio de dentro e fora, o que está por dentro, o que não está, o que está por trás, o que não está. E isso nos leva a tentar, então, procurar coisas, né? E o que ele tenta trazer é esse outro lado da moeda como se fosse um operador da escuta mesmo. Na verdade, você está escutando, né? E operando conforme a linguagem está sendo trazida, conforme os significantes estão aparecendo. Então, não tem essa questão do dentro e fora, mas uma operação sobre o que está sendo dito. Né?
Aí a gente tem a diferença, né, de uma psicanálise que seria trabalhada a partir da fala e uma psicanálise que seria trabalhada a partir de uma intervenção no discurso. Fala e discurso são coisas distintas. Mas não vamos entrar nisso hoje, tá bom? Para não confundir ainda mais. Vamos lá. Página 7, então, do livro. Vamos até onde der. Né? De repente, a gente pode ler aqui e retomar as discussões. O que realmente me cabe acentuar é que, ao se oferecer ao ensino, o discurso psicanalítico leva o psicanalista à posição de psicanalizante. Isto é, a não produzir nada que se possa dominar, malgrado a aparência, a não ser a título de sintoma. Lacan, Fernanda Samico toma isso aqui de Lacan. Os Primeiros Passos da Clínica é um livro que pretende funcionar como um interlocutor para o analista em formação e inicia sua jornada como psicanalista. Não foi pensado com a pretensão de ser um passo a passo de como proceder na clínica, porque é impossível construir um manual ou uma cartilha sobre a prática psicanalítica, uma vez que a universalização de seus postulados é inviável. Importantíssimo esse ponto aqui. Eu acredito que vocês já devam ter aí em mãos, ou conhecer, ou já ouvir falar de analistas que colocam lá, né? Como trabalhar com a clínica psicanalítica, o método psicanalítico, passo a passo, e por aí vai. Já viram pessoas fazendo isso? Né? Manual da técnica psicanalítica, fujam disso. Por quê? Porque nós temos a teoria, inclusive a ideia da capa, né? E aqui das costas do livro, é essa articulação, né? Na capa, você tem aqui a bússola, lada com o Nobo Romano. As notas dele te falam. Eu tenho aula de manhã, toda manhã, de quarta, de terça e de quinta. Tem microfone aberto aí. Eu silenciei aqui. Ó, a gente tem aqui a bússola, tá? Norte é o sujeito, o sul é o objeto A, S1 e S2, né? Fazendo aquela articulação de Lacan entre os significantes, aparece o sujeito, né? E atrás o Nobo Romeano como ponto de estofo das nossas intervenções. Ou seja, todo o desenho da capa ele foi orientado, né, para a gente pensar a clínica. Mas, no final, tem alguém jogando a bússola fora. Porque a teoria nos serve de orientação. Mas, como diz o Alfredo Eidelstein, no livro Outro Lacan, no momento em que nós estamos ali ouvindo o paciente, acolhendo ali, fazendo um trabalho de analista, na função de analista, nem a teoria, nem o supervisor, nem o Lacan, nem uma mesa espírita para baixar o próprio Freud vai nos ser útil aqui. Ou seja, a partir dali, ou nós nos autorizamos de nós mesmos para dizer ou calar e entendemos que a responsabilidade é nossa, ou então não tem analista. Mas as nossas intervenções não são porque eu acho que, mas são teoricamente fundamentadas. Por exemplo, mais uma vez, vamos voltar naquele problema da teoria lá. Se eu acredito que a psicanálise trabalha com a angústia e o analista deve sempre angustiar o paciente, chega um paciente angustiado e eu vou fazer mais angústia com o paciente, eu tenho mecanismos para fazer isso. Eu vou fazer o paciente sofrer ainda mais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Certa vez, esse foi um dos motivos de eu parar também de dar supervisão, né? Certa vez eu recebi um colega de trabalho e ele fazia supervisão comigo
E aí ele virou para mim e falou assim, mas o paciente nunca chorou, já está 2 meses, 3 meses comigo, tal, e nunca chorou. Eu falei, precisa chorar? Ele falou, mas parece que eu pego as coisas, eu pego, pontuo para ele, falo, e ele sai de lá assim, como nada, né? Aí eu falei, bicho, que sadismo todo é esse aí que você não trabalhou em análise? Por que a análise tem que ser sofrida? Mas a gente não trabalha com angústia? Não tem que aparecer um sofrimento? Cara, o que é sofrimento para você? O que é sofrimento para o paciente? Não precisa ser assim. Ele nunca mais me procurou para supervisão. E eu falei mesmo, cara, vai trabalhar esse sadismo teu aí. Tá querendo ver os pacientes sofrerem? Quer? Não precisa. Atendi pessoas por 5, 6 anos e se derramaram lágrima 5 ou 6 vezes na clínica, assim, uma vez por ano, né, para bater o ponto, foi muito. E posso dizer que foi análise. E posso dizer que foi uma análise incrível. Incrível. Mas aí também, né, Marco, o fato dele não ver o paciente chorando, no fundo, ele quer ver isso. No fundo, a angústia está lá. A angústia já está instalada. É dele. Mas aí é uma coisa meio sádica mesmo, porque ele precisa ver o cara sofrendo. Não? Agora, se eu tenho a teoria, para mim, né? Se eu estou sustentando a minha clínica a partir da teoria que nós trabalhamos com angústia, sim. Mas com angústia no sentido de motor do tratamento, enquanto o tratamento está rolando, é porque tem alguma coisa que angustia. Agora, o nível de angústia para que aquele tratamento funcione, para aquele paciente, pode ser muito menor que o meu. Exato. Ou seja, eu não sou parâmetro para dirigir os tratamentos dos meus pacientes. Senão, eu estou jogando fora totalmente aquilo que sustenta a ética da psicanálise, que é o caso a caso. Por que tem que chorar? Por que tem que ficar mal? Por que tem que... Esses tempos eu recebi a notícia de que esse cara tentou se matar. O analista. E não foi nenhuma nem 2 vezes. Aí a gente começa a ver, né? Olha como que, ao invés da teoria, o que está em cena ali é o ego do analista. Eu queria escrever com caneta vermelha, mas não ia dar para ver também. Eu não consigo ainda riscar meus livros. Ver você riscando a capa. Serve para isso. E assim, o Marco, você me permite, eu lembrei de um caso que aconteceu quando eu fazia faculdade, né, no finalzinho, do meu supervisor. O que ele falava para a gente? Olha, é o seguinte, do atendimento dele, ele falava assim, que o dia que ele atendia e o paciente não saísse chorando, é porque não aconteceu análise. Porém, uma pequena observação, ele não fazia análise. Assim, uma coisa... Foi uma das coisas que me angustiou muito no final da faculdade, foi isso, porque eu não concordava com ele. Mas tinha que concordar, né? Porque estava no lugar de estudante. Mas quando eu saí, aí eu fui procurar. Então, José, essa é uma das discussões que eu travo dentro das universidades, né? Por isso que eu não fico nas universidades, porque o pessoal me manda embora. Que eu começo a trazer esses pontos. Eu falo assim, quem de vocês está supervisionando em psicanálise, de fato trabalha com psicanálise, de fato fez análise ou faz análise? Está com as questões em dia? São pouquíssimos. Existe nas universidades, parece um desejo de produzir sofrimento. Não sei
nos estudantes. Ganha para Parece isso, que né? é fazer sofrer, tanto que na minha faculdade, mais de 80%, tinha 300 de TCC e 8 de psicanálise, porque justamente a cabeça da supervisão da clínica escola era essa, era fazer sofrer, a gente conduzir para fazer os pacientes sofrerem, a gente sofrer. Não sei se o colega passou por isso, mas as supervisões eram torturantes, era briga em cima de briga. Então, depois... Mas não precisa. Inclusive, Eu acho que E assim, você falou... Acho que tem uma coisa muito importante. Produzir sofrimento nada tem a ver com acolher o sofrimento. E aparece quando o paciente fala de algumas coisas que lhe são insuportáveis. Aí tá trabalhar com a angústia. Sim. Aí tá trabalhar com angústia. Não significa angustiar o paciente. Mas o analista suportar a angústia, suportar de dar suporte mesmo. Aquilo que aparece, né, na fala do paciente é que não tem absolutamente nenhuma direção, nenhum sentido. Trabalhar com a angústia, suportar a angústia, significa, antes de mais nada, não dar nome a essa angústia. Mas permitir o próprio analisante, ao analisar, se na cena possa ir nomeando, dizendo do que se trata, se organizando, fazendo aquilo que Freud chamou de um trabalho, né, muito mais próximo do escultor, que seria a psicanálise, de ir retirando os excessos, né, do que de um trabalho próximo ao pintor, como fazem as psicoterapias, de colocar ali o próprio analista coisas dele, da vida dele, da história dele, da experiência dele, do saber dele, para tentar diminuir a angústia do paciente. Porque a angústia do paciente é insuportável para ele no lugar de analista. Né? Mas vamos lá. Marco, É a teoria. a questão toda que... Isso é teoria. Em alguns momentos, se faz necessário ser um ponto aí de basta para a angústia quando ela está muito alta. Diga, Sérgio. Não, porque a gente até falou sobre isso outro dia. A gente começa a estudar, né, digamos, de uma forma que não tem nada a ver com a psicanálise, está errada, tá? Que não tem nada a ver. Você não vê aquilo em nenhum escrito de Lacan, de Freud, de nada. E aí, o trabalho que dá, quando você começa a trabalhar com isso, você vai ver para consertar isso é complicado. Então, eu já li coisas tipo assim, olha, a análise é um lugar que tem que ser totalmente de desconforto. Cara, isso é um absurdo, né? Eu já ouvi isso, já li isso, em livros, inclusive. Eu joguei fora esses livros todos, eu queimei tudo já. Eu sou totalmente contra essa ideia, né? Eu acho que primeiro que o analista ele tem que ser extremamente acolhedor, mas acolhedor significa poder, no exercício da sua função, acolher a dor do paciente, independente da sua história, das suas fantasias, né? Acolher a dor que se manifesta através da palavra. Isso. Eu também inicialmente tinha essa... O que não quer dizer fazer qualquer coisa que vem à cabeça, tá, minha gente? Lembremos, tem a teoria. Eu tinha um analista que dizia assim, ó, trauma se cura com trauma. Sem dor não há mudança e tal. Então, eu tinha essa ideia... Isso é coach, não é psicanalista. Era horrível. Hã? Isso é coach, não é psicanalista. Era tudo, era uma mistura. É. Né? Me libertei. Eu caminhei um tempo ainda com ele, depois eu percebi que não era isso. Pelo que a Cláudia está falando, pelo fato, como até você falou no primeiro parágrafo, de não ter assim
um manual, uma cartilha. A gente que inicia, né, os iniciantes, acho que todos, a gente parece meio perdido, porque eu não sei qual foi a experiência dos colegas, porque é tanta coisa que a gente escuta, que tem que fazer sofrer, ou que tem um curso de 2 anos. Eu mesma parei naquele curso de 2 anos, aí eu vim até o mar. Né? Tem alguma coisa errada. O fato de continuar já é muita coisa, de seguir em frente, de sustentar, de estar difícil, de ter um paciente só, né, de atender uma pessoa só, de continuar com a própria análise, de sustentar já é muita coisa, porque a gente inicia perdido, né? As tartarugas na praia andando, falei, qualquer hora aqui vai aparecer uma ave, eu vou morrer, porque é muito sofrido, e não precisava ser. Não precisava de tanto sofrimento. Não precisa. Não precisa. Vamos lá. Vocês lembram aquela passagem de Jesus, né, que ele fala que vinde a mim, que o meu jugo é leve, suave? Uma coisa é Jesus falando, outra coisa é aqueles que se diziam, que Jesus chama de hipócritas, os mestres da lei. Marco, vou falar um negócio aqui. Eu lembrei agora desse supervisor meu. A psicanálise serve para tirar o sofrimento desnecessário da nossa vida. Não para colocar mais. Oi, José. Uma coisa que eu lembrei da época lá da facu, desse supervisor lá, o que ele fazia com a gente, que assim, a colega falou sofrimento, né? O sofrimento era tão que a gente lá, igual, era uma porrada de outra abordagem, lá nossa, no máximo era 4 pessoas que ia. E o que acontece? Ele trabalhava assim com a gente, vocês não podem falar nada com o seu paciente, vocês têm que ficar quieto e vocês têm que fazer ele sofrer, entendeu? Angustiar ele. E aquilo, cara, eu fazia supervisão. Aí, cara, eu fazia análise com um analista, que ela era assim, eu não sabia na época, mas hoje eu sei que ela é lacaniana, eu vejo, porque ela fazia assim, sabe, intervenção, fazia as coisas e tal. Eu olhava assim, não, isso está errado. Errado demais, cara. Mas vou te falar a verdade para você. E outra coisa que o Sérgio falou aí, uma coisa que eu também concordo com ele. Esse desfazer depois, cara, foi um bom tempo de análise, porque ficou aquilo assim, parece cravado, aquilo assim que na cabeça, tipo assim, cara, agora eu vou fazer o quê? E aí, moça, eu tô fazendo alguma coisa errada, parecendo tipo um peso na consciência, sabe? Eu não... foi difícil suportar esse lugar, mas Vamos lá. É bacana vocês colocarem isso, porque assim, eu falo isso nas redes sociais de tempos em tempos, e as pessoas acham que eu estou fazendo críticas idiotas e que não funciona assim. E vocês aqui confirmam, né? A experiência que eu tive aqui em Londrina, desde lá de 2005, 2006, quando eu estava na faculdade, até hoje parece que continua assim, né? Então, ou seja, temos muito caminho ainda para trabalhar. Vamos lá. Suas páginas contêm uma exposição teórica recortada de testemunhos de ordem prática, sobre noções que são fundamentais quando pensamos sobre o fazer do psicanalista, quando este se ocupa em oferecer uma análise àquele que o procura, olha só, para dar fim a um sofrimento psíquico. Não é para aumentar a porra toda. E traz de carona as inquietações que implicam bancar um trabalho assentado sobre a ética da psicanálise. Essa ética, insistente, aponta para o desejo e, consequentemente, para a falta. É preciso não perder de vista esse farol ético quando se escreve para quem está iniciando na prática clínica. O livro traz uma série de recortes, né, e a Fer sacou isso, né, recortes clínicos que podem ajudar a orientar. Mas vejam, que oriente não significa necessariamente que deve ser assim. Por isso, retomo no texto, de tempos em tempos, a fala do Freud, recomendações. Recomendações para que nós possamos alcançar o objetivo de uma análise.
O autor, por isso, teve o cuidado de dividir sua obra em temas norteadores, que vão desde a exposição teórica sobre o começo de uma análise e a posição ética que um analista precisa ocupar, até questões práticas, como a função das entrevistas preliminares, o pagamento das sessões e o manejo do tempo com os analisantes um a um. A cada capítulo, encontramos a construção de um testemunho teórico clínico de um psicanalista que não cessa de pensar, repensar, ensinar e aprender a psicanálise. A verdadeira psicanálise, calcada na ética de produzir a mais pura diferença, pela positivação da experiência com um Heilig, que é com o estranho, né? Com aquilo que está, mais uma vez, dentro e fora. Esse estranho tão familiar que nos habita. Então, Marco, esse 1 a 1, né? Me lembro de uma experiência de uma amiga me pedindo uma indicação, né, de um profissional para o irmão dela, e eu dividi o consultório com um colega e eu, né, indiquei esse colega para atendê-lo. Depois de algum tempo, ela veio me agradecer, que foi maravilhoso, que ele fez um pacote com a família toda, o sobrinho, a mulher. Aí eu congelei, né? Eu falei, gente, isso não é agência de turismo, né? Que você faz pacote. Olha, mas eu, assim, eu sinto... Vamos fazer uma viagem para o inconsciente, aquele pacote e tal, família. E ele super legal. Eu falei assim, simplesmente eu desabei. Sabe? Eu acho que tem uma coisa legal aí, né? Veja, a psicanálise, ela é tanto do 1 a 1, e nesse livro eu trago esses elementos para a gente poder pensar isso, né? É tanto do 1 a 1 que é impossível até que eu receba o mesmo paciente em 2 sessões diferentes da mesma maneira. Porque eu, rigorosamente falando, devo, no mínimo, estar ciente disso, eu não sei quem é aquele que está deitando no meu divã. Até que ele abra a boca para falar. Pessoal, vamos encerrando por hoje. Marquem aí onde nós paramos, que quinta-feira a gente volta nesse texto. Combinado? Espero que tenham gostado, os novos participantes fiquem à vontade para falar, que essa é a dinâmica do trabalho, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, obrigada. Tchau. Tchau.